Vamos lá. Vai, Monique, vai que é tua. Faz a primeira Vamos pergunta. lá, vamos abrir então com um fato muito importante que começou na terça-feira, ontem, os desdobramentos estão hoje ainda, que é a saída do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, ele que pediu, ele já se antecipou, né? Pediu a demissão do cargo do executivo, porque por conta de uma denúncia da PGR de emendas parlamentares, de desvios aí meio controversos de emendas parlamentares de quando ele ainda era deputado federal, e ele pediu a exoneração, então ele voltou a ser, ele já reassumiu como deputado. Interessante que ele, nessa tia, interessante que ele está sendo investigado por suposto desvio de emendas quando ele era deputado, e ele voltou a ser deputado. E, na verdade, isso aí é o modus operandi do governo do Lula, né? Assim, seus ministros. E assim, não tem como a gente falar sobre o governo Lula sem a gente falar do governo que o antecedeu, que era o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, a começar pela montagem da equipe de primeiro escalão, de todos os ministérios como um todo, a começar pela quantidade de ministérios. Então, você tinha 22 ministérios no governo Bolsonaro e hoje já ultrapassa de 35 ministérios. Esse sujeito, esse senhor, ele já vem cometendo algumas situações e acontecendo algumas coisas com ele desde o início do mandato desse novo governo. Essa foi a 10ª saída de um ministro, para já vocês entenderem como esse governo é um governo que é instável. Já é a 10ª saída de um ministro. O mais recente foi ele, Juscelino Filho. Aí você vê, olha só, já tinha sido indiciado pela Polícia Federal por corrupção passiva, fraude em licitações e organização criminosa. A ficha dele já era essa. Lula havia dito que afastaria qualquer ministro caso fosse denunciado, e a denúncia da PGR chegou. Então, veja, esse cara já tem uma ficha absurda. Já tem problema, por exemplo, de improbidade administrativa com um membro da sua família que é prefeito de uma cidade. Ele tentou fazer uma pista de pouso, asfaltar a pista de pouso, que era uma pista privada com recursos públicos. Enfim, essa é a ficha dessa pessoa que está hoje com o Lula. E tem mais, o pior de tudo isso, Marcos Mello, Monique Mello, nossa audiência querida e qualificada do Pleno News, é que depois de tudo isso, que ele é indiciado pela Procuradoria-Geral da República, ele deixa de ser ministro, mas continua exercendo o mandato de deputado federal. Cara, é impressionante como a gente vive num país da impunidade, num país onde o errado parece que é certo, onde as pessoas fazem o que bem entenderem e nada acontece, desde que estejam no espectro da esquerda, né? Porque, óbvio, você estando na direita, se você tiver um batom, isso é o suficiente para que você tenha uma condenação de 14 anos, condenado pelo Supremo Tribunal Federal, que não tem a quem recorrer à última instância. Então, infelizmente, a gente vive num momento onde há uma corrupção sistêmica, novamente, as estatais em prejuízo, déficit, vergonha internacional. A gente está vendo uma escalada de violência no Estado brasileiro, principalmente nas grandes capitais, e para piorar, a gente tem visto os ministros aí sendo demitidos, ou alguns pedindo demissão, mas a ideia de pedir demissão é só uma questão de minimização de dano. A verdade é que seria demitido, e para não ficar muito feio, o ministro foi demitido. Não, ele pede demissão. Uma saída honrosa, digamos assim. Lamentável que a gente vive no Brasil hoje, mas nada diferente daquilo que o próprio atual vice-presidente da República disse, que se ele ganhasse a eleição, o Lula, ele voltaria à cena do crime. E é exatamente o que a gente tem visto acontecer, Marcos Mello. Satie, você quer complementar, Monique? Não, porque ele falou em minimizar, e Satie, uma jornalista da Folha comentou hoje sobre o caso, e ela disse que esse caso Juscelino é um pequeno arranhão apenas no governo Lula, que tem muitos outros problemas maiores para se preocupar. Então, você acha que isso é um caso para ser minimizado, como esse jornalista falou? Evidente que não, mas eu confesso que ela tem um pouquinho de razão, cara. Você vê, né? Esse deve ser um dos casos mais simples do governo Lula, né? Porque ali você só tem coisas cabeludas, né? Ali você só tem coisas grandiosas, desvios de emenda. A Procuradoria-Geral da República denunciou Juscelino nessa terça-feira, dia 8 de abril. Tá?
devido às emendas parlamentares, por desvio, perdão, das emendas parlamentares. Então, olha só, o cara está desviando emenda, mas é ministro. As emendas, ela fica a encargo do deputado federal. Então, veja, ele está ali como no cargo de deputado federal também, ó, possivelmente o suplente dele assumiu a vaga, não sei que possivelmente há uma articulação para que ele, como mandatário oficial, pilote essas emendas. Então, ele estava desviando, essa é a acusação, né, da Procuradoria-Geral da República, do indiciamento, ele estava desviando as emendas. E essa investigação começou no ano de 2024, quando ele ainda era deputado federal. Na época, destinou verbas públicas para obras de pavimentação em Vitorino Freire, no Maranhão, cidade que era administrada por sua irmã, Luana Rezende. Então, preste atenção. A Folha de São Paulo, neste caso, é óbvio que não existe uma minimização aqui, e é errado minimizar, mas, por outro lado, eu concordo com ela. Isso aí é uma coisa pouca diante dos bilhões que são desviados do governo Lula. O que é uma emenda parlamentar, não é, a Folha de São Paulo? Infelizmente, parte da imprensa, grande maioria, infelizmente, da imprensa brasileira hoje, está do lado do opressor. A imprensa, ela perdeu a sua principal prerrogativa, que é a investigação, a imparcialidade, a veracidade dos fatos, a isonomia na hora de fazer um texto ou chegar a uma conclusão de um fato. Muito pelo contrário, parte da nossa imprensa brasileira hoje come na mão do governo, come na mão das migalhas, para fazer esse papelão aí, para ter que passar pano ou defender o governo diante de situações que são completamente indefensáveis. Não tem como. Peraí. O cara foi indiciado. Está lá, ó, indiciado por processos e investigações de 2024 ainda, por desvio de emenda quando ele ainda era deputado. Numa situação dessa, porque, veja, preste atenção, qual é o critério de avaliação para que essas pessoas assumam cargos, por exemplo, no primeiro escalão? Que ser ministro das comunicações não é para qualquer um, entendeu? Não é para qualquer um. Então, veja, qual é o critério? Não tem nenhum tipo de investigação. Qualquer empresa hoje que você queira trabalhar, ingressar no mercado de trabalho, cara, os caras vão revirar a sua vida. E é por essa razão que a gente faz sempre a comparação com o governo do presidente Bolsonaro, porque as indicações do governo Bolsonaro eram indicações técnicas, pragmáticas. E mesmo assim, você teve problemas com um ou com outro, mas do problema na condução. Você não teve um problema de corrupção, você não teve ninguém fazendo ou cometendo crimes, desviando verbas, recursos, lesando o erário do povo brasileiro. Mas, ao que tudo indica, que no governo do Lula é exatamente o oposto. Você precisa ter um histórico cabuloso para que você possa assumir a pasta. É inadmissível, diante de todo esse cenário monstruoso, um cenário devastador, onde a economia do país não cresce, onde você tem ministro do primeiro escalão pedindo demissão para não ser demitido em razão de denúncias e de investigações, você vê um veículo de comunicação, que é a Folha de São Paulo, um dos grandes veículos de comunicação no Brasil, passando pano e tentando minimizar, achando que esse assunto é um assunto pequeno. Não existe pequena rusga. O que acontece é que o ministro do governo Lula é corrupto e foi indiciado pela Procuradoria-Geral da República. Não tem nada a ser minimizado, muito pelo contrário. A vergonha é muito grande nesse caso.